Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos os amados que estão aqui conosco nesse culto presencial, mas também dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube. E já peço que você se inscreva, acione lá o sininho, deixe o seu like, seus comentários, porque isso vai melhorar cada vez mais o trabalho que nós estamos desenvolvendo de pregar a palavra de Deus. Nós cremos que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas e através de nós. Que você possa compartilhar a palavra. Se há algo de bom que você pode compartilhar nas redes sociais, certamente uma dessas boas coisas é quando nós compartilhamos a palavra de Deus. Quando levamos àqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação. Quando levamos àqueles que estão cativos, que estão ainda presos ao pecado, a mensagem daquele que liberta, que dá vida e que dá libertação. Nós cremos, amados, que grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nessa noite, nós queremos meditar com você na palavra de Deus, especificamente na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E eu queria, mais uma vez, fazer uma oração, pedir a Deus para nos ajudar, nos abençoar, a abrir nossos olhos para ver as maravilhas dos ensinamentos da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Pai Celestial, não vivemos somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Alguns de nós talvez tenham aprendido mais do que nunca nesses últimos dias, o quanto precisamos das Tuas palavras, como alimento para o nosso espírito. Em Teus lábios, Senhor, estão as palavras de vida. Falas, ó Deus, ao nosso coração. E também, Senhor Deus, precisamos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, as Tuas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, concede-nos graça e unção, para que tudo, ó Deus, que for proferido neste lugar, seja para honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, essa palavra, que também estará chegando dos lares, aqueles que estarão acompanhando, Senhor, este culto através, ó Pai, do nosso canal do YouTube. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nas vidas, fazendo, ó Deus querido, prosperar, fazendo, Senhor Deus, com que essa mensagem alcance corações. Em nome de Jesus é que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Acompanhem mesmo assentado a leitura da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 19. É o único versículo, mas é uma mensagem poderosa. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Certamente é uma palavra que nós precisamos ouvir. Essa é uma palavra para o nosso tempo. O momento que nós vivemos na nossa cidade, eu não me refiro à questão da política, mas em especial essa questão que ainda envolve a pandemia. Então nós precisamos ter muito cuidado, queridos, nós não estamos livres ainda desse vírus, precisamos estar atentos. Milhões de infectados, centenas de milhares de mortos, dúvidas ainda sobre esse plano de vacinação, como vai estar acontecendo, a economia tentando se erguer depois de tantos meses paralisada, e além das nossas velhas e amargas enfermidades da nossa sociedade, a violência, a corrupção, a incredulidade. Essa crise que lançou as suas garras em todo o mundo, nos lembra, queridos, a extensão da nossa fraqueza e também das nossas necessidades. E para ilustrar essa realidade, esse momento que nós vivemos, eu queria falar um pouco da realidade de uma outra cidade, em um outro tempo, mas que em parte se assemelha a esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria falar da cidade de Londres, em pleno século XIX. Naqueles dias, aquela cidade usufruía do grande crescimento, vertiginoso crescimento colonialista inglês. Havia riqueza e prosperidade. Aparentemente isso era símbolo de uma aristocracia, mas enquanto poucos tinham tudo, muitos não tinham nada. A prostituição aglomerava-se nos bordéis, nas salas de espetáculos e nas salas de jogos.
O ópio e a cocaína eram aceitos pela sociedade. E além de haver um consumo generalizado, tanto entre aqueles que tinham poder aquisitivo, quanto aqueles que nada tinham, havia também a comercialização dessas drogas. E com a abertura do comércio mundial, com o avanço das grandes navegações, as doenças também se espalharam. A cólera foi uma das principais doenças que atingiu não só a cidade de Londres, em 1854, vitimando milhares de pessoas, mas dizimou milhões de pessoas em todo o mundo. Nas 3 pandemias que se abateram no século XIX, somente na Índia, foram 15 milhões de mortos. E junto com essa pandemia, veio a fome e a estagnação da economia. A violência em Londres também era alarmante. E um dos casos mais terríveis e nunca resolvido foi o assassinato de várias prostitutas. E ficou conhecido como o assassino chamado Jack, o Estripador, cujas vidas, em sua maioria, eram moradores de uma determinada área da cidade de Londres. Mulheres pobres, prostitutas, cujas gargantas eram cortadas e depois sofriam cortes abdominais. Além desse quadro dantesco de uma sociedade mundana, há um detalhe marcante na Londres do século XIX, que certamente seria taxado em nossos dias de inaceitável. Para aqueles que são politicamente corretos, levantariam a bandeira contrária a isso. Mas, na era vitoriana, era uma prática muito comum, o trabalho infantil. Naqueles dias, as crianças oriundas de famílias mais pobres deviam contribuir com o orçamento familiar. E faziam muitas vezes os trabalhos de alto risco em troca de ordenados insignificantes. As fábricas procuravam crianças a partir dos 4 anos de idade para trabalhar, principalmente na limpeza das chaminés das fábricas, porque um adulto não poderia descer para fazer aquela limpeza. As crianças órfãs perambulavam pela cidade ou pertenciam à igreja, e quando elas começavam a ser muitas e já não havia como tratar delas, elas eram vendidas às fábricas através de anúncios publicados em jornais. No entanto, na contramão desse relato tão terrível, o Senhor sempre levanta homens e mulheres segundo o seu coração para fazerem diferenças no mundo caído. Charles Spurgeon, pregador batista conhecido mundialmente como o príncipe dos pregadores, pela sua eloquência e a quantidade de sermões que ele pregou ao longo de sua vida, desde os 19 anos, quando iniciou o seu ministério pastoral. Ele não apenas usou o púlpito para falar sobre as necessidades dos órfãos e dos pobres. Ele não apenas orou sobre a exploração que se abatia na cidade de Londres, para com aquelas crianças e jovens. Ele fez algo a respeito. E uma das coisas que ele fez foram dezenas de casas para pobres. E não somente isso, ele construiu um grande orfanato em Londres, com capacidade para mais de 500 crianças. E ali, na entrada daquele orfanato, ele colocou exatamente esse versículo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ele fez isso, queridos, porque a manutenção daquele orfanato era baseada unicamente nas ofertas voluntárias da sua congregação e de outros cristãos. Assim, Spurgeon era totalmente dependente da generosidade daqueles que contribuíam para honrar os compromissos diários e as necessidades. E se caso não entrasse dinheiro, não haveria como manter aquele orfanato. Mas durante toda a sua vida, o Senhor manteve aquele orfanato funcionando. E vidas foram alcançadas, foram abençoadas pela visão daquele homem. A cidade de Londrina, amados, do século XIX, não se difere muito da sociedade da maioria das grandes cidades dos nossos dias. Claro, respeitadas as peculiaridades de cada época. Por exemplo, em nossos dias, nós temos concentração da riqueza nas mãos de uma minoria. Nós vivemos numa sociedade moralmente devastada pelo pecado,
pelo hedonismo, pelo culto ao prazer. São muitos os casos de pessoas envolvidas, por exemplo, com pedofilia. De vez em quando estoura um caso e a Polícia Federal prende diversos envolvidos com a exploração de crianças e adolescentes. Não somente isso, o tráfico de mulheres, a exploração sexual em sites pornográficos que alimentam um comércio cada vez maior. A pandemia da Covid-19, com mais de 172 mil mortos só aqui no Brasil. Violência contra as mulheres, aumentou expressivamente o número de feminicídios em nossa nação. A violência decorrente do tráfico de drogas, a violência no trânsito, a violência no campo, miséria, desemprego, são mais de 14 milhões de desempregados. E outras mazelas da nossa sociedade. Queridos, as necessidades ao nosso redor são mais evidentes do que nunca. E a nossa fraqueza também. Talvez alguns se arvorem a dizer que o homem tem o poder para resolver todos os seus problemas. Contudo, não é isso que a história nos mostra. Quando o escritor William Ernest Henley, escritor britânico do século XIX, em seu poema Invictus, ele declarou: eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Aquela rica sociedade da época tinha essa convicção. A Inglaterra era o grande país continental que dominava o mundo. Mas certamente, Deus riu do céu da soberba humana. Deus continua rindo do céu da soberba, da altivez do coração do homem. O que nós somos? Tão somente pó. O salmista pergunta ao Senhor: o que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ao olharmos, amados, para essa pandemia, nós ficamos perplexos. Pois com todo o conhecimento acumulado ao longo de séculos, de nós termos uma tecnologia de ponta, de mentes brilhantes em todo o mundo, um vírus aparece, possivelmente transmitido por morcegos, lá em Wuhan, na China. E isso é tudo o que é preciso para colocar este mundo de joelhos. Se não virmos nossa fraqueza e carência agora, talvez nunca vejamos. E é exatamente, queridos, nessa situação de fraqueza e carência, que Deus fala uma palavra de graça pelos lábios do apóstolo Paulo aos cristãos necessitados, perseguidos da cidade de Filipos. Quando Deus trouxe aquela palavra, aquela igreja estava debaixo de perseguição, aqueles irmãos estavam sofrendo. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo também de uma prisão, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Queridos, o que é interessante, para não dizer um paradoxo, é que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita de dentro da prisão, mas nem por isso tem o tom de tristeza ou dor. Pelo contrário, essa carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Se você verificar o tom de escrita de Paulo, ele sempre admoesta aqueles irmãos a ter a alegria de Deus nos seus corações. Em nenhum momento nós vemos abatimento, tristeza na escrita de Paulo. O grande segredo daquela satisfação, mesmo em meio às severas dificuldades, é a intimidade de Paulo, a intimidade dos filipenses com Deus. Essa carta é um grande exemplo de como funciona a alegria e a satisfação do cristão autêntico, porque apesar das circunstâncias adversas, mesmo diante dos problemas que a igreja estava enfrentando, mesmo estando em cadeias, tanto Paulo quanto os filipenses falam de alegria. Ela está diretamente ligada ao Espírito Santo. A
A alegria de Deus é a nossa força. E quem produz a nossa fortaleza é o Espírito Santo de Deus. É Ele que traz prazer ao nosso coração, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Hoje, há uma epidemia, não só de Covid, mas de pessoas insatisfeitas, de cristãos que querem as bênçãos de Deus apenas para as coisas que estão relacionadas a essa terra. E são muitos, aqueles que às vezes passam essa ideia na televisão. Muitos têm perdido a sensibilidade com relação às verdades profundas de Deus, porque os seus olhos estão postos apenas aos valores desse mundo. Querem cada vez mais, querem que Deus satisfaça as suas necessidades egoístas. Tudo gira em torno de como eles se sentem, daquilo que lhes proporciona prazer e satisfação. Com isso, a alegria natural dos cristãos que vem de Cristo tem sido sufocada pelos desejos desenfreados pelas coisas deste mundo. Na carta de Paulo aos Filipenses, nós somos ensinados a ter alegria no sofrimento, no serviço, na fé, na doação. E apesar das circunstâncias adversas, apesar dos ventos contrários, apesar das lutas extenuantes, nós possamos dizer como Paulo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Queridos, talvez você pergunte: pastor, como eu posso ter certeza de que Deus suprirá todas as minhas necessidades? São tantas, eu já fiz uma relação e ainda não chegou ao fim. Queridos, você e eu podemos ter certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, porque isso não é uma frase de efeito do pastor Paulo. Não é o pastor Paulo querendo enganar os crentes lá de Filipos, talvez buscando uma oferta para o seu ministério. Não é isso. Esta noite, eu quero que você ouça Paulo responder 4 perguntas nessa passagem que acredito mudarão a sua perspectiva acerca do seu hoje e principalmente do seu amanhã. A primeira pergunta: quem é o teu supridor? Quem é o teu mantenedor? Quem é o teu abastecedor? Aquele a quem você procura a provisão ou o suprimento de suas necessidades. Segunda pergunta: o que o teu supridor fornece? O que ele está provendo para você? Terceira pergunta: de onde ele supre essas necessidades? Qual o depósito de sua provisão? E por último, quarta pergunta: quem é o meio e o fim desse suprimento? Aqueles cristãos filipenses, eles tinham clareza das respostas. E talvez nem sempre nós, em pleno século 21, cristãos aqui servindo ao Senhor na igreja Gileade José Walter, tenhamos essa mesma clareza na nossa mente. Mas aqueles irmãos tinham. E o nosso alvo, o nosso objetivo é de alguma forma trazer essa clareza aos nossos corações. Aqueles irmãos, mesmo vivendo em uma sociedade cujo poder estava concentrado nas mãos dos romanos, o Império Romano dominava todos os povos. E a cidade de Filipos não estava fora desse contexto. Era uma cidade dominada, era uma cidade grega dominada pelos romanos. Dali, eles tiravam as riquezas daquela cidade, porque aqueles homens precisavam pagar altos impostos para manter o Império Romano em funcionamento. Mesmo que a cultura grega fizesse apologia ao hedonismo, à cultura do prazer e os princípios de uma moral baseados no culto do corpo, aquela igreja procurava ser diferente. Aquela igreja procurava se mostrar separada, santa, e não comungava daquela realidade que a maioria dos gregos vivia. Mesmo que a violência fosse constante, porque aqueles irmãos eram perseguidos pelo império, eram perseguidos pelos judeus, eram perseguidos às vezes os falsos ensinamentos, os falsos mestres. Mesmo assim, aqueles irmãos permaneciam fiéis ao Senhor. Aqueles irmãos puderam se alegrar, mesmo na tribulação, crer, mesmo em meio às provações,
e vencer, mesmo quando conduzidos à morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejamos a primeira pergunta. Quem é o teu supridor? Quem é o teu abastecedor? Aquele a quem você procura a provisão ou o suprimento de suas necessidades. E aí quando nós vamos a esse versículo, nós vemos claramente Paulo declarar: o meu Deus suprirá. E aqui, queridos, nós entendemos o quanto nós devemos confiar em Deus em nossas necessidades. A nossa fé precisa firmar-se em 4 pilares. Primeiro, é preciso ter certeza de que o Senhor é nosso e nós somos dele. É por isso que Paulo diz: o meu Deus. Nós podemos falar e dirigir-nos a Deus como nosso, porque Ele é nosso. Mas ao mesmo tempo que Ele é nosso, nós somos propriedade dEle. Nós somos alcançados, lavados no sangue do Cordeiro. É por isso que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. É preciso também ter certeza de que Ele cuida de nós e nos proverá. É Ele que cuida das nossas necessidades. É Ele que nos envolve com laços de amor. É Ele que nos alcança com o seu perdão. É Ele que estende as suas muitas misericórdias em nossa direção. É preciso, queridos, também ter certeza de que a sua capacidade de nos prover é incalculavelmente grande e, de fato, infinita, ilimitada. A provisão de Deus não se limita a qualquer coisa neste mundo. A provisão de Deus não se limita à nossa própria obediência. A provisão de Deus acontece apesar de nós. E por último, 4º pilar, é preciso ter certeza de que toda bênção espiritual é encontrada, ela vem e ela é desfrutada somente em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro nome aonde nós buscarmos a salvação, aonde nós buscarmos o alento, aonde nós buscarmos o conforto, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Esses são os 4 pilares sobre os quais Paulo faz essa declaração: o meu Deus suprirá. Você lembra que eu disse que Paulo, ele estava preso quando ele fez essa declaração? Paulo era um cidadão romano. Paulo, ele não foi lançado numa prisão qualquer, como um preso rebelado seria, como um escravo também o seria. Paulo, por ser um cidadão romano, ele podia alugar um quarto, aonde permaneceria detido sob uma escolta de soldados romanos. Mas além dele ter que pagar aquele lugar, ele tinha também que pagar a sua alimentação, porque se ele não pagasse, ele poderia até morrer de fome. E aí, queridos, nós precisamos entender que aquela congregação dos filipenses, ela foi talvez a mais simples, a mais pobre de todas as igrejas que Paulo teve a oportunidade de abrir nas suas viagens missionárias. Mas mesmo assim, aqueles irmãos humildes, pobres, eles enviaram ofertas para Paulo. Eles enviaram aquilo que ele precisava para se manter. É por isso que Paulo diz, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. E agora Paulo não estava em Tessalônica. Paulo estava preso. Alguns estudiosos dizem que ele talvez estivesse preso em alguma prisão em Éfeso. Mas a grande maioria dos estudiosos crê que ele estava mesmo era em Roma. E aqui, ele está agradecendo aos filipenses por permanecerem com ele. Aqueles irmãos, mesmo sendo pobres, humildes, souberam dividir. E queridos, como nós ouvimos nos noticiários, durante esse período da pandemia, pessoas fazendo isso. Aonde menos se tinha, era onde mais se dava. Às vezes em comunidades carentes, pessoas dividiam pouco que tinham com aqueles que nada tinham. Paulo está agradecendo aos filipenses por não se esquecerem dele.
Como é bom, amados, quando nós recebemos uma visita, e mesmo que nesse período não possamos estar fazendo visitas nos lares, mas como é bom quando nós estamos impedidos de, por exemplo, estar na casa de Deus, e recebemos uma ligação. Todos nós sabemos aqui, por exemplo, o irmão Gomes sofreu um acidente de moto. Eu tenho certeza o quanto ele se alegra em receber uma ligação, de poder receber uma palavra de conforto dos irmãos. Isso é maravilhoso. Paulo está agradecendo aos filipenses por continuarem a suprir as suas necessidades. Não foi apenas uma oferta, mas aqueles irmãos continuavam mantendo as despesas, as necessidades do apóstolo. E agora, ele responde àqueles irmãos: muito obrigado. Muito obrigado pela maneira como vocês têm cuidado de mim. Vocês, pobres filipenses, que enfrentam as suas próprias carências, as suas fraquezas, os seus desafios, mas mesmo assim, têm sido gentis para suprir as minhas necessidades, as minhas deficiências. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ao dizer, queridos, a expressão meu Deus, Paulo não está negando que Deus fosse também o Deus dos filipenses. Paulo não estava sendo egoísta de dizer que Deus pertencia só a ele. Não é isso. O que Paulo está dizendo, queridos, é que ele é o Senhor, e Deus é um Deus pessoal. É por isso que na sua intimidade, Paulo podia dizer: o meu Deus. Você conhece esse Deus? Você o conhece pessoalmente? Ele não é um Deus abstrato, impessoal. Ele é o meu Deus e suprirá todas as suas necessidades. É como o salmista afirmou: o Senhor é o meu pastor. Não é apenas o Senhor, não é apenas um pastor, não é apenas um bom pastor, não é apenas um pastor sábio, não é apenas um pastor zeloso. Ele é o meu pastor. Não diga a Deus, queridos, o quão grande é a tempestade que você está passando. Diga à tempestade o quão grande é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Paulo nos lembra que Deus é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. É por isso que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Essa, queridos, é a experiência que os filipenses tiveram. Paulo está dizendo isso. Paulo está declarando isso, porque Deus é mais precioso para ele do que qualquer outra coisa no mundo. O Deus por quem Paulo considerou todas as coisas como nada, como lixo. É por isso que Paulo diz: eu conheço a Deus e sei que Ele suprirá todas as suas necessidades. Isso é o que Paulo está declarando. Você pode dizer que tem um relacionamento com Deus? O que Deus é na sua vida? Ele é seu rei? Seu senhor? Ou Ele é seu servo? Paulo conhece Jesus dessa maneira. Paulo conhece a Deus e assim pode dizer, declarar: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Paulo está falando de intimidade. Paulo não está sendo possessivo. Paulo não está sendo soberbo. Paulo está sendo humilde, mas mostrando o seu relacionamento com Deus. Queridos, nós somos uma geração que, infelizmente, o nosso relacionamento com Deus, às vezes, é um relacionamento de petição. Batemos a porta de Deus apenas quando nós nos encontramos em dificuldades, quando as lutas chegam até nós, quando os problemas nos alcançam. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa estar além das nossas petições. É por isso que nós precisamos também orar com ações de graça, saber agradecer a Deus, poder louvar ao Senhor apesar das lutas. E é isso que Paulo está fazendo naquele momento, mesmo em prisão. É isso que os crentes de Filipos estão fazendo, mesmo sofrendo perseguições. Mas vejamos a segunda pergunta: o que o teu supridor fornece? O que ele provê para você? Paulo responde: todas as suas necessidades.
E aí a gente poderia perguntar, por que Paulo dá essa resposta? Porque ele sabia que Deus supriu suas maiores necessidades. E quais são as maiores necessidades do homem? A necessidade de se reconciliar com Deus. Queridos, essa é a nossa maior necessidade, porque sem reconciliação com Deus, o homem está condenado à morte eterna, ao inferno. Não há como a gente querer suavizar o peso do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que a nossa maior necessidade foi satisfeita. Nós fomos reconciliados em Deus e com Deus. Nós também temos a necessidade do nosso perdão dos nossos pecados, porque nós não temos poder para nos limpar, para nos purificar. É Cristo, é o sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Essa é a nossa maior necessidade, o perdão dos nossos pecados. A necessidade de ser poupado da condenação e da punição. Essa é uma necessidade de todo homem. Se todos entendessem o que lhes aguarda, a separação eterna de Deus, não viveriam as suas vidas correndo atrás do vento, atrás dos valores deste mundo, atrás dos prazeres dessa era. Essas são as tuas maiores necessidades? E o que Deus fez para atender essas grandes necessidades de nossas vidas? Ele deu a pessoa mais preciosa do universo. Ele entregou o seu Filho unigênito. As tuas maiores necessidades foram supridas com o maior custo. O maior custo foi Deus entregar o seu Filho para morrer no lugar de um miserável pecador que era você e que sou eu. Deus nos amou. Queridos, essa é a maior declaração de amor, é a maior carta escrita, porque foi escrita com sangue, o sangue do Senhor Jesus. Daí a declaração de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos também diz, Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, mas o entregou por nós. Deus entregou o seu Filho por amor a mim e a você. E Paulo está dizendo que se Deus deu o seu Filho para suprir as nossas maiores necessidades, como podemos questionar ao Senhor se Ele suprirá as outras necessidades? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescidas. Por ter Deus suprido as nossas maiores necessidades com maior custo, podemos confiar, queridos, que Ele suprirá todas as menores necessidades. É cura, é pagamento dos seus compromissos, é crise nos relacionamentos. Creia no agir de Deus na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, sabendo que Deus supre todas as tuas necessidades. A sua promessa de que cuidará de você em todas as circunstâncias está na pessoa, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não é promessa lançada ao vento. É promessa daquele que olhou da cruz para você e viu o quanto você precisava da reconciliação com o Senhor. É por isso, queridos, que nós temos a certeza, a segurança que nele tudo aquilo que necessitamos é suprido. É Ele que promete, é Ele que nos garante. Chegamos à terceira pergunta: de onde Ele supre essas necessidades? Qual o depósito de sua provisão? Será pastor que vai ter espaço para Deus abençoar a minha vida? São milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, em todos os tempos, que clamam a Deus, que buscam ao Senhor, que pedem. Será que o Senhor vai ter como suprir as minhas necessidades? Queridos, essa é uma questão relevante. Por exemplo,
Nesses meses de pandemia, os governos federal, estadual e municipal concederam isenções para as empresas, refinanciaram as dívidas, ajudaram os trabalhadores, estimularam diversos setores na economia, tentando suprir algumas das necessidades que surgiram em decorrência dos efeitos nefastos, desoladores dessa Covid-19. E nessa palavra de conforto aos cristãos filipenses, Paulo está dizendo: o suprimento que chega a vocês, nessa hora de necessidade, vem de um armazém que está de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa palavra, queridos, também é para cada um de nós. Não é apenas para aqueles crentes lá da cidade de Filipos. É para os cristãos aqui da cidade de Fortaleza, do bairro do José Walter. Esse suprimento é algo que nunca vai acabar, porque vem do depósito de suas gloriosas riquezas para a sua vida. Vem direto da glória de Deus para a sua vida. Não tem intermediário. Não tem atravessador. Vem direto da glória de Deus para você. Mas você sabe porque esses suprimentos vêm do depósito de suas gloriosas riquezas? Porque a terra e o mundo e tudo o que eles contêm são do Senhor. O salmista já declarou isso. Tudo pertence a Deus. Tudo foi criado pelo Senhor. Também porque os seus suprimentos são tão infinitos quanto sua glória. Por isso podemos contar com a sua provisão. Não é como quando você, por exemplo, faz as compras do mês. E aí vai chegando pertinho do final do mês. E as coisas começam a rarear. Começam a faltar. E aí a esposa chega para o marido do meu filho, já está faltando arroz. Diz assim: minha filha, estica e diminui a quantidade. Porque a gente tem que chegar até o final do mês. Não. Na relação com Deus não existe isso. A provisão de Deus é contínua, constante, infinita e ilimitada. Nunca vai acabar. Paulo está dizendo que as riquezas das quais Deus nos fornece são tão grandes quanto a sua glória. A gente não tem dimensão da glória de Deus. Mas toda vez que o Senhor se apresenta com a sua glória ao homem, a reação do homem é cair por terra. Porque ele não consegue permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. Haverá um dia em que nós estaremos permanentemente na presença do Senhor. Mas nesse dia, nós não estaremos mais nesse corpo manchado, maculado pelo pecado. Nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado. E aí estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Agora deixa eu lhe falar, deixe-me fazer uma pergunta. Quão grande é essa glória? É tão grande, queridos, que na eternidade nunca seremos capazes de dizer o suficiente sobre ela. Vamos ter a toda a eternidade. Mas a glória de Deus é algo tão tremendo, tão majestoso, que nós passaremos toda a eternidade e não conseguiremos falar tudo, agradecer tudo que Ele fez e Ele tem feito por nós. Embora passemos toda a eternidade dando a Deus a glória devida ao seu nome, nunca iremos esgotar essa glória. Tão grande é a glória de Deus. Esse é o depósito do seu suprimento para nós. Os suprimentos de Deus pode nos dar, é infinito. Ele nunca vai acabar. Também é importante que se diga nessa passagem, Paulo não está pensando apenas em bênçãos espirituais. Eu não quero, queridos, fazer uma apologia apenas a uma espiritualidade vazia, a um transcendentalismo. Não é nada disso. Não é isso que Paulo está falando àqueles crentes lá em Filipos. Ele não está falando apenas das bênçãos espirituais. Ele está dizendo também acerca das bênçãos temporais, acerca das bênçãos materiais. Lembre-se, aqueles cristãos filipenses eram pobres, mas mesmo assim, eles doaram a Paulo em sua pobreza. É por isso que Paulo está agradecendo àqueles irmãos. Deixe-me contar-lhes algo sobre Deus. O meu Deus suprirá a sua necessidade e até mesmo as necessidades materiais que você possui com o depósito das riquezas de sua glória.
Queridos, é por isso que nós podemos nos achegar ao Senhor e apresentar todas as nossas necessidades, necessidades físicas, necessidades afetivas, necessidades materiais. Nós podemos apresentar todas as nossas necessidades ao Senhor. Então, se há alguém que você pode clamar, que você pode suplicar, que você pode se derramar, é o nosso Deus. É a Ele que você tem que abrir o seu coração, é a Ele que você tem que abrir a sua alma. Ah, pastor, mas o salmista não disse que Deus já conhece todas as coisas, nem a menos a palavra saiu da minha boca, Ele já conhece tudo. É bem verdade, mas Deus se agrada, queridos, quando nós humildemente buscamos a Ele, como um filho busca o pai e pede a sua ajuda. Ah, queridos, como é bom quando nós nos derramamos na presença de Deus, quando nós falamos ao Senhor acerca das nossas necessidades e pedimos as suas misericórdias. Como é necessário. Isso quebra aquele sentimento de autonomia, de independência, que é tão comum na nossa sociedade. Desde cedo, nós somos levados a acreditar que somos independentes, que somos senhores da nossa escolha, que somos dirigentes da nossa vida. Puro engano, não somos. Se não for a graciosa misericórdia de Deus, o que seria de nós? E é isso que Paulo está agradecendo àqueles irmãos. É isso que Paulo está reconhecendo na vida daqueles amados irmãos de Filipos. Mas há uma quarta pergunta: quem é o meio? Quem é o fim desse suprimento? E aí, queridos, nessa última pergunta, Paulo nos responde. O apóstolo afirma que aquele em quem essas necessidades são supridas é o nosso Salvador, porque Jesus, Ele é o meio e Ele é o fim desse suprimento. E se estivermos nele, temos a certeza de que Deus nos suprirá. Nós precisamos estar ancorados em Jesus, nós precisamos estar firmados em Cristo. É por isso que Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso me lembra, queridos, quando Paulo, escrevendo a sua carta aos cristãos lá de Éfeso, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Pai nos abençoou em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Se há um nome digno de ser proclamado, é o nome de Jesus. É em Cristo que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais são concedidos aos seus filhos. Todas as bênçãos de Deus para todas as necessidades dos santos são encontradas somente em Jesus. É por isso que quando nós oramos, é por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele ensina que nós devemos pedir ao Pai. É por isso, queridos, que nós fazemos as nossas petições diretamente ao trono do Deus Todo-Poderoso, em nome do Filho de Deus. Ele é o nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Isso significa que se você está ouvindo hoje essa mensagem e ainda não conhece Jesus, se você está ouvindo hoje essa mensagem e ainda não ama a Cristo, não confia no Senhor, você está perdendo o meio e o fim, a fonte e o canal de todas as bênçãos espirituais. Fora dele, não há bênçãos duradouras. O homem pode fazer seus planos. Eu lembro de um filme que estourou aí em bilheteria nos cinemas, que foi Titanic. E que fazia menção, né, do grande navio que foi construído. À época, a mais alta tecnologia foi utilizada naquele navio, naquela embarcação. E na sua primeira viagem, quando o seu idealizador dizia que nada poderia afundar aquele navio, na sua primeira viagem de inauguração, ele foi a pique, ele afundou. Queridos, assim é a soberba do homem. O homem, queridos, imagina-se ser grande coisa, mas nós somos pó,
Nós nada somos se nós não tivermos Jesus Cristo na nossa vida. Se nós não tivermos a direção do Senhor nas nossas vidas, nós vamos ser mais um Titanic afundando nesse mundo. É por isso que nós precisamos entender que somente nele está toda bênção. Somente em união com Jesus está toda bênção. A nossa vida sem Jesus não é nada. Mesmo que o mundo nos acene com tantas propostas indecentes e indecorosas. E são muitos que acabam por ouvi-las e atender o seu chamado. Mas são convites de morte, de destruição. É por isso, queridos, que nós não cansamos de alertar, de exortar, de ensinar, mostrando que somente em Cristo há salvação. Quem nos garante o dia de amanhã? Somente o Senhor. É Ele o Senhor da nossa existência. É Ele o Senhor do nosso tempo. Nada somos. Meus amados, à medida que vocês confiam em Cristo, o Espírito Santo, pela graça, opera a fé em vocês, para que você e eu possamos estar unidos a Jesus, e não somente unidos a Ele, mas nós possamos compartilhar com Ele e nele todas as bênçãos espirituais que foram designadas pelo Pai. É por isso que nós precisamos confiar em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você passar por um momento de crise, se você passar por um momento de necessidade, confie em Deus. Você precisa saber que Ele é o teu Deus e você é dele. Você precisa saber que Ele se preocupa com você e que Ele tem cuidado de você. Você precisa saber que Ele tem a capacidade de prover tudo o que você necessita. Uma capacidade infinita de fornecer para você todas as bênçãos espirituais. Se você não conhece aquele por meio de quem toda a provisão é feita, eu quero convidá-lo nessa noite ao encontro com Jesus, pois Ele é o meio e Ele é o fim desse suprimento. Eu não sei como você chegou aqui na igreja nessa noite, eu não sei como você está aí na sua casa, acompanhando essa live, mas seja qual for a tua necessidade, seja espiritual, afetiva, material, relacional, apresente-a ao Senhor, apresente a tua necessidade a Deus, e saiba que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É o Senhor que está aqui nessa noite para suprir as nossas necessidades. Se você precisa da maior necessidade da sua vida, que é a da reconciliação com Deus, esse é o momento para você fazê-lo. Não adie, não protele, não postergue. Tome essa decisão agora. Faça isso nesse momento. O Deus ao qual Paulo servia, o Deus que alegrava o coração dos filipenses, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que tem cuidado da sua vida, que tem tomado você pela mão, tem te ajudado na caminhada. É o mesmo Deus que tem te consolado, te tem confortado nos momentos maiores de dor e de sofrimento. Ele não tem te abandonado. Ele tem estado com você. Ele te ama. Ele te ama. E a maior declaração de amor de Deus para a sua vida foi Cristo ter morrido no teu lugar. Você estava condenado à morte. Talvez você estivesse caminhando por aquele corredor escuro, frio, aquele corredor que te levaria ao momento do suplício. E ali Deus te toma pela mão, te traz para a luz. Talvez você estivesse sujo, fétido, porque o pecado fede, o pecado nos suja. Mas aí Ele cuida de você, Ele te limpa,
Ele te purifica no sangue do seu Filho. E as tuas vestes e você se tornam limpos, puros, mais alvos que a neve. É isso que Deus está te dizendo. Haja gratidão no teu coração. Você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não olha para o mundo. A alegria desse mundo é passageira, é temporária. A alegria desse mundo, queridos, rouba a perspectiva do amanhã, nos tira do foco da glória da eternidade. Não permita que isso aconteça. Não se deixe enganar pelas alfarrobas desse mundo. É comida de porco, não é comida de príncipe, de filho de Deus. Lembre-se das bodas do Cordeiro, daquilo que o Senhor tem preparado para aquele grande dia, quando Ele te acolherá, quando Ele te receberá. É isso que Deus está te dizendo nessa noite. Que apesar das lutas que você possa estar passando, como aqueles irmãos filipenses estavam, apesar dos problemas atrozes do momento que você esteja vivendo, como Paulo em cadeias estava passando, a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos dá a certeza do amanhã. Há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo, que gostaria de fazê-lo nessa noite? Que o Espírito Santo tocou no seu coração e que você sente a necessidade de um encontro com Cristo, de uma reconciliação com o Senhor? Talvez você estivesse afastado, se enganando pelas veredas desse mundo, mas eu quero te dizer que somente há um caminho. Somente há um caminho que te leva ao Pai, à eternidade, e esse é Jesus. Talvez você tenha andado e entrado por muitas portas, portas que te condenaram ao vício da bebida, das drogas, da prostituição, da mentira. Mas há uma porta estreita que te conduz à vida eterna. Há entre nós alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Deixe-me então orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por cada vida, cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Ó Deus, cada um daqueles que tem acompanhado também, ó Pai, a ministração da Tua Palavra através dessa live. Senhor, que Tu estejas confortando, consolando, fortalecendo cada vida, cada coração. Em nome de Jesus, supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, porque Tu és o nosso Deus. Somos Teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela declaração de amor, que é o Teu Filho nas nossas vidas. Agora, meu Deus, nos despede em paz aos nossos lares. Nos concede uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos Te louvar, Te honrar com o nosso testemunho, aonde o Senhor nos colocar, no nosso trabalho, na nossa família, na faculdade, na escola. Meu Deus, que sejamos sal e luz neste mundo. Que a alegria do Senhor possa brilhar nos nossos lábios e na nossa vida, mesmo em meio às dificuldades e lutas, porque não vivemos presos às circunstâncias para Te adorar. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, Te somos gratos por tudo que Tu és e por tudo aquilo que Tu tens feito em nós e por nós. Em nome de Jesus Cristo é que nós choramos e com fé nós Te agradecemos. Amém e amém.